à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em tensas trevas. A senhora White declarou o seguinte: nos dias de Isaías, o entendimento espiritual da humanidade havia sido obscurecido por uma concepção errada a respeito de Deus. Durante muito tempo, queridos, Satanás procura levar os seres humanos a ver seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Ao longo da história da humanidade, Satanás tem procurado convencer de que Deus é um Deus tirano, de que Deus é o causador do sofrimento, da dor e da morte, que Deus é o causador de tirar do seu povo, tirar-nos a paz. Querido, se Deus realmente fosse culpado das desgraças e das doenças e de tudo que não presta que acontece na vida, na nossa vida hoje, se Deus é culpado, vocês acham que Deus enviaria o seu Filho a este mundo? Você acha que Deus enviaria o seu próprio Filho para nos trazer a paz que tanto nós almejamos? Essa promessa que nós encontramos aqui no capítulo 9 e o verso 6 do profeta Isaías, ela se tornou uma realidade nos tempos do Novo Testamento, lá na Galileia, quando Jesus nasceu de uma Virgem Maria. Por que nós acreditamos que esse Jesus era o Filho de Deus que estava sendo profetizado pelo profeta Isaías? Se nós olharmos aqui, as características desse menino, dessa criança, só tem uma pessoa que tem, e essa pessoa é o Filho de Deus. Ele era maravilhoso conselheiro. Vocês viram quantos conselhos Deus deixou na sua palavra? Quantos conselhos Jesus transmitiu para o seu povo da sua época? Conselhos esses que até nos dias de hoje eles valem a pena a gente seguir. Ele é o Deus forte. Jesus foi forte no sentido de vencer uma cruz, foi forte de vencer as sepulturas, e hoje ele está à destra do seu Pai. Jesus, ele nos traz a paz. Quando nós nos colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nós temos paz. A paz que a palavra de Deus diz, não é essa paz que nós conhecemos, a paz que quando nós compramos um carro, quando nós compramos uma casa, quando nós conquistamos os nossos sonhos, e até algum tempo nós temos paz. E depois as conquistas nossas não faz mais sentido. E as tristezas, a falta de paz volta novamente. Mas a paz que Jesus nos oferece, porque Ele é o príncipe da paz, é uma paz que em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós temos paz. Não importa o que você esteja passando, mas se você aceitar Jesus na sua vida, você vai ter paz. Diferentemente do que aconteceu com o povo no tempo de Isaías. Estavam vivendo em guerras, estavam vivendo em conflito. O rei Acaz estava com medo diante dos inimigos que estavam indo para destruir o seu povo. E ele preferiu buscar o poder e buscar orientação em outras fontes, em outros deuses, do que no próprio Deus. Querido, na realidade, o que nos tira a paz é a ausência de Deus na nossa vida muitas vezes. Muitas vezes escolhemos viver, escolhemos fazer coisas que não estão de acordo com os propósitos de Deus. E as consequências vêm. E quando as consequências vêm, nos tira a paz. É bem verdade que hoje qualquer pessoa sofre. O Filho de Deus sofre da mesma forma que a pessoa que não acredita em Deus também sofre. Agora, qual é a diferença do sofrimento de um e do sofrimento do outro? O sofrimento daqueles que seguram na mão de Deus, ele tem mais tranquilidade,
ele passa pelas tempestades da vida na certeza e com segurança de que tem um Deus que está velando por ele. Quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, a nossa paz é independente das circunstâncias que nós estamos ou as circunstâncias que nós estamos vivendo. Entenderam? Ou seja, a verdadeira paz, querido, não é ausência de problema, não é ausência de sofrimento. Mas a verdadeira paz é quando em meio ao sofrimento, meio aos problemas da vida, você tem paz. A lição de hoje está baseada no livro de Isaías, capítulo 8, até Isaías, capítulo 10, verso 34. Nesses versículos é mostrado a posição de Deus diante da escolha da humanidade. Deus, ele poderia simplesmente acabar com o povo, destruir todo o povo, mas ele preferiu salvar o povo. De que forma? Através do sofrimento, levar as pessoas a uma reflexão. Vocês sabiam que muitas vezes, em meio a alguma dificuldade, algum problema que nós estamos atravessando, nos leva a refletir que necessitamos de buscar a Deus? Você já parou para pensar que nos momentos mais críticos da sua vida é os momentos que mais você se apega com Deus? Eu sei porque eu já passei por essa experiência. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foram os momentos que eu mais orei na minha vida. Nos momentos mais complicados, é onde que a gente parece que sente a necessidade de buscar mais Deus, porque você já fez tudo. Você já tomou todas as decisões, você já buscou em todos os lugares a solução para os seus problemas, e de repente você se vê olhando para o teto da sua casa e você lembra e você descobre que existe um Deus no céu. Você lembra da semana passada que existe um Deus no céu? Meu amigo, meu querido irmão, às vezes o sofrimento vem para nos alertar o quanto estamos distante de Deus. Dependendo da forma como você encara o sofrimento, vai determinar se você está aproximando-se de Deus ou se distanciando de Deus. Permita que, se você estiver passando por alguma dificuldade hoje, permita que esse problema que você esteja atravessando te leve a uma reflexão da sua necessidade de buscar a Deus. Aprendemos com a história do povo de Israel, através do profeta Isaías, de que a melhor solução que temos diante de uma crise é nos assegurar na mão de Deus. Esse é o único que pode nos ajudar, é o único que pode nos fortalecer para vencermos as batalhas que temos diante de nós. A lição de hoje nos mostra que, através da liberdade de escolha, você pode se aproximar de Deus. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer de que o homem seja destruído pelo pecado. Pelo contrário, o plano de Deus é que nós nos arrependemos, que nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus. Eu quero terminar com essa notinha da lição que diz assim: embora Deus sempre busque nos atrair ao revelar seu amor e caráter, Ele também nos permitirá enfrentar o resultado de nossas decisões erradas, ou seja, dor, sofrimento, medo, conflito, etc., a fim de nos ajudar a perceber, querido, exatamente as consequências do nosso afastamento dele. Contudo, mesmo assim, essas coisas muitas vezes não fazem as pessoas repudiarem o pecado e se voltarem para o Senhor. O livre-arbítrio é maravilhoso, não poderia ser humano sem ele. No entanto, ai daqueles que usam o livre-arbítrio de uma maneira incorreta. Que Deus te abençoe e que você reflita quais são as suas decisões que você está tomando diante dos problemas que você está enfrentando. E permita a Deus te ajudar, te auxiliar a superar os seus problemas. Porque lembre, sempre existirá um Deus no céu, olhando e velando por você. Oremos. Muito obrigado a Deus
por esse conforto, mais uma vez, que o Senhor nos traz na lição de hoje. O conforto de que, através do sofrimento, muitas vezes, é um alerta para nós vermos de que estamos distantes de Ti e para percebermos o quanto que o Senhor é importante na nossa vida. Nos abençoe e nos dê a sabedoria para tomar as decisões corretas. É o que te pedimos por Jesus. Amém.